Boa noite. Hoje nós vamos dar uma passada na temática de técnicas de pesquisa, ok? Então, fazendo uma revisão do que a gente viu em aulas anteriores, a gente começou com métodos científicos, né? O método que se divide aí em métodos de abordagem e métodos de procedimento. Métodos de abordagem dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético, fenomenológico, e os métodos científicos de procedimento são histórico, experimental, observacional, comparativo, estatístico e monográfico. Perceba que esses métodos, que se referem ao método científico, eles nos trazem uma forma de olhar e de encontrar uma verdade científica, né? Então, cada um desses métodos aí, eles vão estar voltados a uma perspectiva, digamos assim, mais filosófica de o que é ciência, tá? Enquanto esses métodos aí do outro lado do slide, nós temos então os métodos de pesquisa, né? Não são os métodos científicos, são os métodos de pesquisa, que é como então eu vou aprisionar essa verdade, tá? Essa verdade científica. Verdade entre aspas, tá? Aqui a gente já sabe por quê. Então, nós temos essa divisão da pesquisa em quatro formas, né? Em quatro subdivisões, quanto à natureza, aos objetivos, à abordagem e à técnica, ao procedimento técnico, certo? Então, quanto à natureza, a gente vai dividir a pesquisa básica ou aplicada. A nossa principal ponto de diferenciação entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada é que nesta primeira a gente não tem nenhum objetivo de gerar um valor ou um produto ou alguma aplicação real daquela pesquisa que a gente está fazendo, certo? Se a gente está pesquisando a teoria pela própria teoria, por exemplo, um estudo bibliométrico é tipicamente uma pesquisa básica. Por quê? O estudo bibliométrico é aquele em que eu pretendo buscar vários outros artigos científicos ou trabalhos acadêmicos de qualquer natureza que falem sobre um determinado tema ou assunto. Então, eu vou compilar essas informações, nós vamos ver mais para frente essa técnica, né, de estudo bibliográfico. Eu compilo todas essas informações e em um texto só, num paper só, num artigo só, eu coloco todas as informações de toda a produção acadêmica sobre aquele assunto em um determinado período. Então, o objetivo dessa pesquisa é simplesmente entender como que a pesquisa está, Sua como que a pesquisa teoria está. gerou o seguinte resultado. Com relação à pesquisa, a natureza aplicada, é quando então eu vou ter aí um experimento de laboratório ou então um estudo de caso. No caso do experimento de laboratório, eu tenho como objetivo final encontrar algum tipo de produto, né, algum tipo de insumo, algum tipo de reagente, né, que vá posteriormente desenvolver um medicamento, ou então que vá posteriormente desenvolver um novo equipamento eletroeletrônico, né? Então eu tenho aí uma orientação da minha pesquisa para produzir algum valor, algum produto, algum objeto. Tá? Um estudo de caso, por exemplo, quando ele é de natureza aplicada, quando a partir das minhas observações do estudo de caso, e aí eu digo logo, o estudo de caso é uma técnica que a gente vai ver mais para frente aqui nessa aula, certo? Então, quando eu tenho um estudo de caso que está observando, por exemplo, uma realidade social, eu uso o estudo de caso muito nas ciências sociais, ciências humanas. Então, estou estudando uma determinada realidade, e aí nessa realidade eu consigo fazer algumas conclusões. Os alunos evadem por tais e tais motivos, por isso eu vou conseguir desenvolver políticas estudantis ou políticas públicas para combate da evasão. Então, eu tenho aí a aplicação da ciência para alguma coisa concreta da realidade. Essa, basicamente, é a diferença de pesquisa básica e aplicada. Quanto aos objetivos, eu vou ter essa divisão em três aí: exploratória, descritiva e explicativa. Quero atentar que essa divisão aqui que eu estou usando, em alguns outros livros, a gente vai encontrar uma divisão um pouquinho diferente, certo? Uma pequena variação. Mas na grande parte da literatura de epistemologia, de métodos e técnicas, a gente vai encontrar essa divisão aqui nesses três pontos: exploratória, descritiva e explicativa. Quando eu tenho um estudo exploratório, basicamente é quando a minha pesquisa
ela é muito introdutória. Eu estou lidando com um objeto de pesquisa, e quando eu falo objeto de pesquisa, eu estou falando aquele objeto, ou aquele fato, ou aquele fenômeno que eu desejo estudar. Se eu estou estudando a evasão, o meu objeto não é o aluno, é a evasão em si. Então, o meu objeto aí é um fenômeno. Mas se eu estou estudando dentro do mesmo contexto da evasão, né? Os fatores desmotivadores que ocasionam a evasão, aí sim o meu objeto é o aluno. Então, dependendo da tua pesquisa, dependendo da tua problemática, é que esse objeto ele vai se configurar. A gente só vai conseguir identificar o objeto a partir do problema da pesquisa, ok? Então, quando o meu objeto ele é pouco explorado, quando tem pouco assunto na literatura falando sobre aquela temática, ou quando existe uma variedade de variáveis que estão envolvidas no estudo daquele mesmo objeto, eu vou dizer então, eu vou optar então por uma pesquisa exploratória. Eu estou explorando esse campo, não sei ainda direito qual é a minha hipótese, se a minha hipótese realmente é aquela, ou não sei ainda quais as teorias que eu devo utilizar, então eu preciso explorar mais sobre aquele assunto e sobre aquele objeto. Uma pesquisa descritiva, basicamente, quando eu não tenho como manipular as variáveis do meu estudo. Basicamente, o que eu consigo fazer é observar e narrar os fatos observados e, no máximo, fazer algum tipo de dedução a partir daquelas observações, né? Então, nesse caso, eu teria aí uma pesquisa de caráter descritivo, geralmente. Os levantamentos, que é outra técnica de pesquisa que nós vamos ver hoje, certo? Os levantamentos, eles são de natureza descritiva, né? Por quê? Porque eu estou aplicando um questionário para perguntar a perspectiva do consumidor sobre a responsabilidade socioambiental, né? Então, eu estou querendo descrever o que aquelas pessoas estão pensando sobre aquele assunto, né? E em qualquer tipo de survey ou levantamento, basicamente eu vou ter aí grande parte dela descritiva. E eu também tenho a última, que é a explicativa, que é quando eu tento estudar a causa e a consequência de determinados fatores ou fenômenos, né? Então, nesse caso, é quando eu tenho variáveis limitadas, né? Eu não tenho um grande conjunto de variáveis, porque se eu tivesse muitas variáveis para estudar, eu teria então um estudo exploratório. Mas como eu tenho poucas variáveis e eu consigo deduzir que existe uma relação de causa e consequência entre essas variáveis, então eu vou optar por uma pesquisa explicativa, tentando explicar por que aqueles fenômenos acontecem, que ordem eles acontecem e o que influencia em quê, né? Então, esse é um objetivo explicativo. Nós temos também outra forma de subdivisão da pesquisa, com relação à abordagem, que pode ser quantitativa, qualitativa ou uma mistura dos dois, tá? Essa aí, de uma certa forma, é muito mais fácil da gente compreender, né? A quantitativa é quando eu vou por meio de números, né? Por meio de pesquisas em que eu vou tabular números e não informações e não conteúdo, tá? E aí eu vou extrair em grande quantidade e não em pequena. Essa é uma das características da pesquisa quantitativa, ela trabalha com números grandes, porque a gente trabalha com uma questão chamada amostragem, né? Nós temos uma população, a população é aquele público que se encaixa no que eu quero perguntar, né? Então, voltando, por exemplo, da evasão, se eu estou estudando evasão, então o meu público é todo aluno, porque todo aluno é passível de evasão. Tá? Só que dentro do meu público, que é qualquer aluno, eu posso gerar uma amostragem, né? E então, inclusive a própria população, ela pode ser delimitada, a gente delimita a população, porque se eu quisesse fazer um estudo sobre a evasão de maneira geral, eu poderia passar o resto da minha vida tentando estudar todos os alunos, né, do Brasil e não ia conseguir. Então, eu tenho geralmente que delimitar essa minha população. Então, eu estou pesquisando sobre a evasão do IFCE do campus Acaraú. Então, essa é a minha população. E dentro dessa população, vamos dizer aí que eu tenho 700 alunos dentro do campus, essa é a minha população, eu vou ter um cálculo
para me dizer qual é a amostra, né, desses 700. Qual é o número que eu tenho que pesquisar? Isso não é aleatório, não é a gente que decide, não é o professor que diz, né? Ah, pesquisa aí 10, pesquisa aí 50. Não, existe um cálculo estatístico para isso. Vocês devem ter visto nas literaturas que eu passei, tá? Aqui não é o nosso objetivo adentrar, isso a gente vê mais quando o aluno opta por uma metodologia quantitativa e a gente vai fazer os cálculos para isso, tá? Mas o que vocês têm que ter em mente é que existe essa secção, né, essa partição da população que se chama amostragem, e aí eu vou, em cima desses dados coletados, fazer alguns tratamentos para obter alguns tipos de informações, né? Isso é uma abordagem quantitativa. A abordagem qualitativa, como o próprio nome está falando, eu não vou pegar quantidade, eu vou pegar a qualidade, eu vou pegar um número menor de, vamos dizer assim, de público, tá? Porque em qualitativo tem uma autora que se chama Vergara, que é a autora que eu mais me oriento com base de referência. Ela diz que não existe amostragem em pesquisa qualitativa, certo? Outro autor também que fala é Bandeira de Mello, que é outro autor da área de métodos e técnicas de pesquisa. Ele também defende que a gente não deve trabalhar com amostragem em pesquisas qualitativas. Existem outras literaturas que vão chamar, sim, a quantidade de pessoas que você escolhe para uma pesquisa qualitativa como amostra, tá? Mas o meu posicionamento é a gente não usar esse nome, porque amostra é uma terminologia estatística que preconiza um cálculo, tá? E não é o caso da qualitativa. Como é que procede-se, então, a pesquisa qualitativa? A partir da definição do seu tema, né, do seu problema e do seu questionário, a gente vai aplicar com um número específico de pessoas, né, que o meu público de pesquisa, que eu vou delimitar esse público para um perfil, que é o perfil de respondente que eu acredito que vai dar a resposta ao meu problema, como o caso que a gente está trabalhando aqui, né? Se fosse uma pesquisa qualitativa trabalhando evasão, então eu iria pesquisar somente alunos, né? Eu não iria pesquisar professores, eu até poderia, mas se o meu problema, o meu objetivo de pesquisa assim quisesse, tá? Então eu vou delimitar que o meu universo seriam esses alunos, e eu vou elaborar um questionário e eu vou pesquisar um aluno com esse questionário, 2, 3, 4, 5, e aí chega um momento que eu observo que as entrevistas, e aí eu ressalto, são entrevistas abertas, né? Qualidade, então, geralmente eu vou arguir esse aluno e gravar o que o aluno está falando. Eu não vou dar um questionário para ele responder sim ou não, marque de 1 a 5, marque de 0 a 10, né? Não vai ter isso. Então, são perguntas abertas e que o aluno vai dizer livremente a sua opinião sobre aquelas perguntas. Isso é pesquisa qualitativa, né? Então, a partir do momento que eu pesquiso 1, 2, 3, 4, 5 alunos, e aí eu observo que as respostas começam a se repetir, eu chego num ponto que Bandeira de Mello fala de saturação. Eu cheguei a uma saturação dos dados. Aí, depois disso, eu faço mais 3, 4 pesquisas só para comprovar realmente que há uma saturação, que os dados estão se repetindo, tá? E aí eu já posso finalizar a minha pesquisa. Esse ponto de saturação da informação é muito relativo, né? Se a minha população for uma população coesa, em que a opinião dessa população basicamente é igual, né? Eu vou ter uma saturação aí muito rápido. Mas se não, se a minha população ela tiver muitas opiniões divergentes, e aí eu vou chegar ao risco de ter que fazer 30, 50 entrevistas qualitativas, né? Então, quando as pessoas falam que a entrevista qualitativa, né, a pesquisa qualitativa, ela é mais fácil do que a quantitativa, né, eu que particularmente opto muito pelas pesquisas qualitativas, eu tenho minhas ressalvas. Porque a qualitativa, além de um trabalho maior de você ter que gravar, transcrever e depois fazer uma análise minuciosa da fala desses entrevistados, você não tem como garantir em que momento você vai atingir a saturação, né? Então, é uma caixinha de surpresas a questão de quantos entrevistados estão aí. E existem algumas pesquisas que são junções do método Quant e Quali. Eu vou ter aí um questionário totalmente fechado, lá no final eu vou ter 3 perguntas abertas. Isso pode ser considerado uma Quant Quali,
né? Eu vou ter também pesquisas em que eu começo com um questionário aberto, entrevisto algumas pessoas, obtenho algumas opiniões, para a partir dessas informações eu construir meu questionário fechado. Então, eu comecei qualitativo e terminei quantitativo, tá? Então, vamos ter várias configurações que podem combinar as duas formas de abordagem. Já, agora nós vamos entrar para a divisão da pesquisa quanto aos procedimentos técnicos.